Imagina viver em uma sociedade onde a função dos bombeiros não é mais apagar fogo, e sim botar fogo em casas onde tem livros e leitores. Então, essa é a história do livro Fahrenheit 451, onde conta a história de um bombeiro que ele começa a ficar intrigado com a sua profissão e pensando: será que os livros possuem algo tão perigoso assim pra gente colocar fogo? É um romance distópico lançado em 1953, onde conta um futuro que ele não cita o ano, mas é um futuro onde não tem livros e as pessoas são criticadas por ter opiniões e pensamentos próprios. E uma curiosidade muito legal é que o nome Fahrenheit 451 é a temperatura que o livro chega ao ponto de queimar. E convertendo ao Celsius, né, que é aqui que a gente usa aqui no Brasil, né, Celsius seria a temperatura de 233 graus. É uma curiosidade muito legal, quando eu li sobre, eu fiquei bem... gostei bastante. Então ele começa a ter dúvidas sobre o seu trabalho, sobre o que ele vai seguir da vida, se é isso mesmo. Depois que ele conhece a Clarice, que é uma menina super curiosa, que ele conhece andando pela rua, assim, e ela começa a falar com ele. Com ele. E aí ele começa a ter reflexões, porque essa menina, ela é muito curiosa, ela conversa bastante com ele. Inclusive, a escola onde ela estuda a considera antissocial. E aí ela tem uma frase muito legal sobre isso, que também abriu uma reflexão na minha cabeça que eu nunca tinha pensado que é. Mas não vejo o que há de social em juntar um grupo de pessoas e depois não deixá-las falar. Você não acha? E, nossa, é muito isso quando a gente estuda, né, no ensino médio, na escola. A gente tá reunido num grupo de pessoas, né? E a gente tá num grupo, e o certo que aconteceria com pessoas é criar um laço, um convívio, conversar. E daí na escola a gente não pode conversar, a gente tem que fazer silêncio. Tanto que uma das críticas que eu mais recebia na escola, pelos meus professores, é que eu falava demais. Mas, gente, não tem como, a gente tá reunindo com pessoas, com histórias, com outras convivências. A gente tá justamente ali pra trocar experiência e a gente não pode conversar. Pra mim é, enfim, a hipocrisia. E tem uma frase muito legal que ele começa a falar sobre o trabalho dele, que é: às vezes pode levar uma vida inteira para um homem colocar seus pensamentos no papel, depois de observar o mundo e a vida. E aí eu chego em 2 minutos e bum. E dá pra perceber nitidamente que antes ele trabalhava, tipo, sou totalmente fiel ao meu trabalho, é isso que eu faço, eu gosto do que eu faço. E aí ele começa a ter essa reflexão de: peraí, o que eu tô fazendo? E aí ele reflete, né, ele até desabafa pra ela que, nossa, é uma vida inteira pra escrever um livro e eu vou lá e boto fogo em 2 segundos. Gente, tem uma parte muito engraçada desse livro, porque é uma distopia, é uma coisa meio fora da realidade, né? Ainda bem, né, porque eu não gosto que queime livros. E aí, tirando essa parte de queimar livros, tem uma parte muito engraçada que... ele é casado, né, com a Mildred. Aí ele chega pra ela e diz, né, ele desabafa pra ela que ele tá sentindo que ele não vê mais futuro no trabalho dele, ele não entende por que queimar livros. E aí ela fala pra ele: por que tu não pega a chave do carro e anda em alta velocidade? Que o pessoal, é muito engraçado, o pessoal dessa sociedade, como uma fuga da realidade, eles pegam o carro e andam a altas velocidades e ficam, tipo, andando a noite inteira. E aí ela fala pra ele: por que tu não pega a chave e anda em altas velocidades? Às vezes eu atropelo coelhos, às vezes eu atropelo cachorros e eu me sinto super bem. Pega chaves. Oi? Não, e essa mulher é muito tóxica, sério. Imagina casar com uma pessoa que tu desabafa pra ela e ela fala umas coisas dessas. E aí tem uma outra parte que ele chega pra ela e fala que eu não estou feliz. E aí ela... tu pensa, ela vai ter, sei lá, amor, vamos arrumar isso. Não, ela diz pra ele exatamente isso: eu estou feliz e estou orgulhosa disso. Tóxica. E aí, essa sociedade, esse pessoal, né, que não lê, já que não pode, eles ficam o dia inteiro olhando a TV. E não é só uma TV, é tipo uma espécie de um telão e que tem várias paredes e ela fica, tipo, o dia inteiro recebendo informação da TV. Então, no fim, ela não absorve nada, né? Não sei se vocês já tiveram essa noção de que, às vezes, principalmente quando a gente é criança, a gente assiste muita TV, a gente fica vendo vários desenhos animados e, no fim, quando termina de assistir TV, a gente não lembra os episódios que a gente acabou de assistir. Eu sei que acontecia muito comigo, porque eu assistia desenho, daí eu ficava tentando me lembrar qual que foi o primeiro que assisti. E eu nunca lembrava, porque é muita informação pra gente guardar. Então é por isso que esse livro critica bastante o uso da TV. Inclusive, depois que tu termina de ler o livro, tu tem o pensamento de que ele fez esse livro, escreveu pra criticar as pessoas que não leiam, né? Pra falar mal dessa sociedade que não lê. Mas no fim, não, ele tá fazendo uma crítica
do uso da TV, porque a TV tira o interesse pela leitura. E uma das coisas que mais me marcaram nesse livro foi as reflexões que me trouxeram, né? A parte da escola, sobre a gente não poder ter um convívio com as pessoas que a gente tá, tipo, forçado a tá lá, né? Mas também tem uma frase, né? Depois de uma reviravolta que tem na história, tem umas frases muito legais que eu vou trazer aqui pra vocês. São reflexões, né? Do porquê que a gente tá aqui, qual que é o nosso motivo. Que, eu não sei, às vezes a gente tem esse pensamento de que, meu Deus, o que eu tô fazendo no mundo? O que eu tô fazendo aqui? E aí esse livro ele tem essa frase muito legal que é: todos devem deixar algo para trás quando morrem, dizia o meu avô. Um filho, um livro, um quadro, uma casa ou uma parede construída, um par de sapatos ou um jardim. Algo que sua mão tenha tocado de algum modo para que sua alma tenha para onde ir quando você morrer. E quando as pessoas olharem para aquela árvore ou aquela flor que você plantou, você estará ali. Gente, muito bonito. E aí, continuando, ele tem uma outra frase também que é: encha seus olhos de admiração, viva como se fosse cair morto daqui a 10 segundos. Ele é mais fantástico do que qualquer sonho que se possa produzir nas fábricas. Esse livro aqui, como é uma distopia, ele me lembrou muito Admirável Mundo Novo, como eu já fiz uma resenha pra vocês, tá aqui em cima. Que também naquela sociedade eles eram proibidos de ler livros, a não ser os que eram liberados. Então imagina, gente, eu vou liberar vocês só 3 livros, e esses 3 livros é um tipo de pensamento que eu quero que vocês tenham. Então vocês só podem ler esse. Então, tipo, é um tipo de censura. E 1984 também, que é super censura, né? Até ao modo de falar, né? Sobre a diminuição das palavras que a gente pode usar ao falar. Isso pra mim já é, meu Deus. E esses 3 livros de distopia eu super indico pra vocês, né? 1984, Admirável Mundo Novo e esse aqui, Fahrenheit 451. E Revolução dos Bichos também é um livro que eu gosto muito e eu super indico também. E, gente, o que é isso na minha cabeça? É um capacete de bombeiro. E é claro que eu não ia deixar de não ir nos bombeiros pedir emprestado, né? E claro que eu consegui. Olha só que legal. Inclusive, eles mudaram de capacete. Eles não usam mais esse que tá obsoleto. Eles usam um com uma tecnologia americana que ele é todo completo e bem pesado. Mas eu adorei esse aqui. E, nossa, ele super combina com as cores aqui, que é preto, amarelo e vermelho, né? Preto aqui, amarelo e vermelho. Perfeito. E muito obrigada pra quem me emprestou. Eu não peguei o nome, eu sou uma idiota, mas meu agradecimento está aqui gravado para o Corpo de Bombeiros de Gramado que me emprestou. E eu vou devolver, tá? Ou será que não? Gostei, achei muito bonito. Não, eu vou devolver sim. Eu deixei meu CPF lá, eu tenho que buscar de volta. E outra coisa que me lembrou também foi o livro A Menina que Roubava Livros, que na Alemanha nazista, em 1933, eles queimavam livros para censurar mesmo. Também tem um filme que foi lançado em 1963 sobre esse livro. Claro, ele tem algumas mudanças, bastante mudanças, mas eu achei muito interessante quando eu li a sinopse do filme, que inclusive aparece, ele conta um pouquinho aqui sobre o autor e sobre o filme, que eu acho que vale a pena assistir. Esse livro ele tem 213 páginas e tem a parte do prefácio, que geralmente eu leio, eu sempre dou a preferência para ler, e conta a história do autor muito legal, que o autor, ele ia no porão de uma biblioteca e ele pagava para alugar uma máquina de escrever. Então ele escreveu no porão de uma biblioteca esse livro. E eu super indico para vocês esse livro e com certeza a minha casa pegaria fogo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, beijos, até a próxima!